Não pode ser diferente. Você não pode beber tudo e comer tudo que estão lhe dando. Você tem que conferir o conteúdo. Será que presta? Será que realmente está nas escrituras do jeito que o camarada está falando? Será que Jesus pregou desse jeito? Será que essas foram as palavras que Jesus falou enquanto ele estava aqui? Seria essa a pregação que Jesus pregaria? Seria essa a pregação que os apóstolos pregariam? Seria essa a pregação que os discípulos dos apóstolos pregariam? Seria essa a pregação que os anciãos da igreja antiga pregariam? Seria essa a pregação que aqueles que ouviam os apóstolos, Jesus, os anciãos, os discípulos pregariam? Será? Será que está de acordo? As pessoas nunca se questionam e estão se embebedando com tudo. Nos dê direção na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Graças te dou. Senhor Santo Eterno, que o Senhor venha trazendo cada dia mais paz. Descanso para as nossas almas. Fortalecendo, Pai, sim, as nossas almas na glória de teu nome. Pai Santo, querido, bendito, eu te dou graças, te glorifico. Em nome de Jesus. Bate palmas para Jesus. Vamos ver aí no Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, em nome do Cristo, santificado, engrandecido, glorificado, adorado seja o nome daquele que é fiel às nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, em nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Capítulo 13, verso de número 34. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim, irmãos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das suas asas, e não quiseste? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te juntar como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Amém? Diga graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olhe para cá. Jesus, ele vai entrar um assunto. Olhe para mim. Imagine você andando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, andando com a pessoa mais especial que pisou nessa terra. Imagine você conhecer Cristo pessoalmente. Amém? Nos dias em que ele andou por esta terra e pisou nesta terra, ele se fez homem, de acordo com Filipenses 2, ele se fez homem. Ele se fez em semelhança de homem. Andou por esta terra, pisou nesta terra. Amém? Teve os seus dias em que trilhou nesta terra. Já pensou você, pessoalmente, conhecer Jesus? Andar ao lado de Jesus? Andar ao lado da pessoa mais maravilhosa que existiu nesta vida? Já pensou você, louvado seja o nome do Senhor, sentado na mesma mesa? Já pensou você, louvado seja o nome do Senhor, estar ali no dia em que faltou comida para alimentar uma multidão e você vê Jesus partindo 5 pães? Amém? E olha para cá. Você sabe o que é você ver um homem
Começaram a partir 5 pães. E olha para mim. Levaram para ele 12 cestos. 12 cestos. Ele começa a partir dos pães em um cesto só. Diga graças a Deus. Eram quantos pães? 5. E ele começa a partir num cesto só. E olha para mim. Ele enche um. E ele diz, olha, traz outro cesto. E ele enche outro. Eram apenas 5? Trazem um segundo. Tragam outro. E ele, olha para cá, irmão. Imagine você que está aí sentado. Ou quem sabe alguém que me ouve em casa. Está ao lado deste homem. E vendo que quanto mais ele partia o pão, mais o pão rendia. Você já pensou você? Amém? Já pensou você? Diga graças a Deus. Ao lado do homem. Que um belo dia eles estavam dentro do mar. Amém? Amém. Estavam dentro do mar. Tem um copo da boca. Glória a Jesus. Amém? Escuta aí. Você já pensou você estar de lado do homem? Um belo dia você está dentro de um barco. De madrugada. Amém? E no meio do mar começa um temporal. Chuva, vento. E as águas do mar levando o barco para lá e para cá. Amém? E a Bíblia diz que no meio dessa madrugada, em meio ao nevoeiro, vem um homem pisando sobre as águas. E quem era? O homem que eles andavam com ele todos os dias. Amém? O homem que com ele comia na mesma mesa todos os dias. Você já pensou? Você viveu ao lado do homem desse? Amém, irmãos? Amém. Olha para cá. Altas experiências. Eles viram Jesus brilhar como uma lâmpada em cima de um monte. Eles tiveram experiências que nenhum outro ser humano deve, ao lado de qualquer outro homem, em toda a existência, nesse globo terrestre desde a criação do mundo. Pensa aí. 12 homens assim viveram ao lado de Jesus. 12 homens tiveram a experiência que qualquer outro ser humano. Eu queria. Quem queria? Eu queria. Eu queria também. Amém? Amém. Se tem uma coisa que eu queria ver, era Jesus flutuando. Que nem a Bíblia diz que ele flutuou, saiu da terra. Se tem uma coisa que eu queria ver, era Jesus pisando sobre as águas. Se tem uma coisa que eu queria ver, foi o momento em que Jesus olhou para o céu, olha para cá. Olhou para o céu e disse, graças te dou, Pai. Agradeceu ao Pai, disse, Pai, glorifica o teu nome. Amém? Amém. E ele abre a boca e diz, Lázaro, sai para fora. E o defunto, que há 4 dias estava morto, fedendo, depois de rolarem uma pedra gigantesca da boca de uma caverna, ele grita, sai para fora. E o defunto, envolvido em faixas, amém, parecendo uma múmia, sai pulando de dentro da caverna. Meu Deus do céu. Amém. Você sabe o tipo de experiência que esses camaradas estavam vivendo ao lado de Jesus? Você sabe quantas experiências incontáveis e extraordinárias? Diga graças a Deus. Porém, um belo dia, Jesus está com eles e olha para cá. Eu não sei se era na beira de uma estrada, em cima de um monte. Eu sei que eles estavam a uma pequena distância da cidade chamada Jerusalém. Diga o nome da cidade, Jerusalém. Ou como dizem
No hebraico, Jerusalém. Jerusalém. Amém? Ou Jerusalém. Amém. Eu não sei se eles estavam na estrada, no monte. Eu sei que eles estavam a uma pequena distância de Jerusalém. E naquele momento, eles estavam reunidos. O que eles vão ouvir agora seria a pior das palavras que Jesus poderia liberar. Amém? Jesus vai falar agora sobre o momento da morte dele. Jesus sabia que ia morrer cedo e a forma como ele ia morrer. Amém? Ele sabia. Amém. E ele agora vai revelar isso para os seus discípulos. É aqui no verso de número 31 que ele vai fazer isso. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E respondeu-lhes: ide, e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia importa que eu seja morto. Você está entendendo isso? Amém? Amém. Além da companhia dos apóstolos, ainda apareceram alguns fariseus para infernizá-lo naquele momento. Amém? E ele vai agora, diante dos fariseus, contar qual será a condição dele em um breve futuro. Diga graças a Deus. É aí, quando ele fala essas palavras, verso de número 33, importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, ele olha para a cidade. Eu imagino Jesus olhando para a cidade com o coração pesado, triste. Amém? Vendo o quanto eram resistentes, o quão difícil era o coração daquele povo naquela cidade. Vendo o quanto eles resistiam. Imagine Jesus olhando do céu hoje, observando do céu quanto as pessoas resistem a não se arrependerem de seus pecados, a não entregarem suas vidas a Cristo como Ele assim determinou, predeterminou desde a fundação do mundo e desde a sua primeira vinda a esta terra. Eu imagino quanto nosso Jesus observa do céu, vendo cidades como Remígio, Arara, Esperança e várias cidades da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e fora do Brasil. O quanto elas resistem, o quanto o coração delas é obstinado, teimoso e difícil de se render ao evangelho de quem? Elas não se dispõem, elas resistem a não querer abrir os seus corações para o evangelho de Cristo. Eu observo Cristo, a semelhança desse texto, assistindo cada cidade, cada bairro ou rua como esta, e as pessoas resistindo para não abrir os seus corações. Eu leio a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olhe para mim e abra bem os seus ouvidos para esta palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus vai dizer: eis que eu estou à porta aí. Ninguém quer abrir a porta. Perceba o quanto Deus é insistente. O quanto Ele clama para que a gente não se perda. O quanto Ele clama para que a nossa alma não se perda, porque as pessoas não querem cuidar com vida. Elas estão muito entretidas, distraídas demais. A TV está roubando a atenção que era para Deus. A internet está roubando a atenção que era para a palavra de Deus. As vias de rádio. A diversão está roubando a atenção que era para a palavra de quem? De Deus. As pessoas fingem que não é com elas. A palavra está sendo pregada. Jesus, ele disse:
Vão e preguem o meu evangelho a toda criatura. Estamos aqui fazendo a nossa parte. E vocês serão as minhas testemunhas. Estamos aqui servindo como testemunhas de que o evangelho de Cristo está sendo pregado. Estamos aqui como canais para mostrar, para apresentar à população a palavra de Cristo. E ela está sendo lida. Está ou não está? A palavra de Jesus está sendo lida ou não? Ela está sendo pregada ou não? Não é a minha palavra, não é o pastor, não é a igreja. É a palavra de quem? De Cristo. A necessidade de arrependimento, de se converter, de entregar a vida para Cristo, está sendo apresentada a todo momento. Mas onde estão aqueles que precisam se arrepender, abandonar os velhos hábitos, os antigos costumes, abandonar os vícios, abandonar o eu pecador? Onde estão aqueles que precisam tomar uma posição diante de Deus? Você está entendendo isso? A palavra de Jesus está sendo pregada. Jesus agora está diante de Jerusalém. Olha só. A Bíblia diz que ele agora está diante de Jerusalém, irmãos. O coração pesado. Eu imagino Jesus com lágrimas nos olhos, porque a fala de Jesus nessa narrativa deixa claro que Jesus não estava bem. E ele está diante de Jerusalém. Amém? E olha o que ele vai dizer. Jerusalém. Jerusalém. Que mata os profetas. E apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quisestes. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, assim como as galinhas juntam os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quisestes. Você não quis. Você não quis. Mas ele está dizendo, eu quero, mas você não quis. Eu desejei fazer isso, mas você não quis. Você está entendendo isso? De acordo com a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4, a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmão? Amém. Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Se Ele deseja, significa que nós também temos que desejar. Mas cadê aqueles que desejam? Cadê o desejo pela palavra de Deus? A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo anunciada. Essas poltronas eram para estar cheias. Quantas pessoas me ouvem? De acordo com Jesus, a necessidade de arrependimento é para todos. Não importa se é evangélico, se é cristão, se é católico, seja o que for. Jesus chama ao arrependimento todos aqueles que ouvem a palavra dele. Eu quero ler um texto antes de prosseguir com esse texto. Aqui no Evangelho de Mateus ou Marcos. Deixe-me ver se é o Mateus. Eu acho que é Marcos 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ver aqui se é. Glória a Deus. Capítulo 1, isso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 14. Olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus está falando nessa noite. Diga graças a Deus. Essas palavras não são minhas. As pessoas confundem, acham, a igreja é o crente. Não, irmão, é Jesus. Amém? Quem fala conosco através da palavra dele é Jesus. Diga graças a Deus. Nós não passamos de meros instrumentos para ler, para anunciar o que Jesus tem falado a respeito da salvação bendita. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 diz: E depois que João foi entregue à prisão,
veio Jesus. Veio quem? Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. É Jesus quem chama ao arrependimento. E se arrepender é o quê? Arrepender-se, amém? Aqui no texto, principalmente no Evangelho de Marcos, amém? No grego é metanoia. Significa mudança de mente. É a pessoa que ela determinou no seu coração abandonar a velha vida e os velhos costumes para se converter a quem? A Cristo, amém? E abraçar a vida que Jesus determinou para a pessoa, de acordo com os ensinamentos dele. Isso é se arrepender, é largar a velha vida, o pecado, os velhos costumes, os vícios, largar o velho eu, amém? E se converter a Cristo, abraçando a vida que ele determinou por meio dos ensinamentos e orientação da parte dele. Amém, irmãos? Mas ele vai dizer, olha o que Jesus diz. E Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, verso 14. E no verso 15 dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Essa era a pregação de Jesus. E essa é a palavra de Jesus para os nossos dias. Amém? Essa é a palavra de Jesus para os nossos dias. A pessoa que ela não está disposta a abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, os vícios, a abandonar tudo aquilo que a palavra de Deus orienta e aponta como pecado, amém? Ela não terá outra chance depois dessa vida. Diga misericórdia. Mas é uma escolha, olha para mim. O interessante é que o que eu observo nas palavras de Jesus em Lucas 13:34 é que isso é uma escolha. Isso é o quê? Escolha. Exato. Eu quis, mas tu não quiseste. Eu quero, mas você não quer. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus quer, mas a pessoa não quer. Ela quer viver a vida dela. Amém? Eu misericórdia. E a fé, ela não pode ser, amém, exercitada de boca. A pessoa precisa se mover. A pessoa precisa estar com a igreja. Isso é regra que o próprio Cristo criou. Amém? Ela precisa abraçar uma fé no Evangelho, que é a palavra, o Novo Testamento. Amém? Ela precisa. Diga graças a Deus. Jesus aqui no Evangelho de Mateus, veja que não pode ser da boca para fora. Evangelho de Mateus, abre aí, capítulo de número 15, verso... Evangelho de Mateus, capítulo 15. Isso. Verso 6 até o 8. Aliás, até o 9. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 6 até o 9. Diga graças a Deus. Vamos ver aí. Vai dizer assim, ó. E assim vocês invalidam. E assim vocês invalidam pela tradição de vocês o mandamento de Deus. Quer dizer, as pessoas preferem aquela tradição religiosa do que obedecer o Evangelho de Cristo. Amém? Que é mandamento de quem? De Deus. Agora verso 7 vai dizer assim: hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Amém? Se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba, irmãos. A fé das pessoas é da boca para fora. Quantas vezes elas vêm ouvir o evangelho? Que sentido faz o evangelho na mente delas? Elas vivem o dia a dia como se o evangelho não existisse. Mal tocam numa Bíblia para procurar conhecer o evangelho de quem? Não procuram. Elas trocam a religião e validam o mandamento de Deus, que é o evangelho de Cristo, pela tradição da religião. Amém? Isso é um problema, diga misericórdia. E é Jesus quem vai dizer isso aqui, ó. Não sou eu. Mateus capítulo 15, verso 6. Vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Amém. E o verso 8 ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Contudo, quer dizer, porém, em vão me adoram, ensinando doutrinas. Diga comigo, doutrinas. Tudo o que parece ser mandamento de Deus é doutrina. O que parece. Mas nem tudo que parece é. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém? O que a maioria das igrejas ensinam não é as escrituras. Não é o evangelho. O evangelho, ele é a total e a completa essência de tudo aquilo que Jesus falou e ensinou. Fora disto, é preceito de homem. Amém? Você veja, perceba bem que eu venho aqui sempre com responsabilidade, transmitir o que está escrito, para que vocês não se assegurem, nem fiquem apegados a palavras de homens. Amém? Mas o que se ensina por aí nas igrejas, na maioria, amém? Não é a doutrina de Cristo. Não é o que Jesus ensinou na palavra dele. Amém, irmãos? Não é. Você sai daqui e vai de uma igreja daqui para a esquina. Eu lhe certifico. Procure na sua Bíblia o que estão ensinando lá. Para você ver se está de acordo. Amém? Procura lá nos evangelhos de Jesus o que eles estão ensinando lá. É mentira. Amém? Eu quero lembrar que o rótulo, ele não diz nada. Amém? O tamanho do frasco não diz nada. O que vai condizer, o que vai realmente, amém? O que realmente vai contar é o conteúdo. Amém? Vou dizer de novo, o rótulo não diz nada. O tamanho do lugar ou do frasco também não diz nada. O que vai dizer é o conteúdo. Agora olha para mim. Mesmo assim, o conteúdo, ele tem que ser bom. Você já pegou um perfume muito cheiroso que você bota ele na hora. E daqui um pedaço ele não está cheirando a mais nada. Isso é igual ao falso evangelho. Amém? É igual ao falso evangelho. O cheiro é bom. O rótulo é bonito. O frasco é grande. O espaço é bonito. Sim ou não? Sim. Mas quando você vai analisar o conteúdo, diga comigo, conteúdo. E o conteúdo é o que eu tenho sempre trazido aqui para vocês, irmãos. Isso não sou eu que faço, não. Tem muitas pessoas que têm responsabilidade em trazer o conteúdo das Escrituras com seriedade. Amém? Apesar que aqui na nossa região eu conheço pouquíssimos. Pouquíssimos. Diga graças a Deus. Amém? Porque não é o que eu prego. Não. Amém?
O que eu prego não vai dizer nada. Diga graças a Deus. Vai dizer nada. Não é o que eu ensino, não. É o que Jesus ensina. E de acordo com o que ele ensina aqui, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 15, verso 6 de Mateus, ele vai dizer: vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. Verso 7, hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Olha o que ele continua dizendo aqui. Isso é Jesus falando, irmão, não é eu não. Às vezes eu estou lendo Bíblia assim no meio da rua, e às vezes o pessoal está me ouvindo e pensa que sou eu que estou falando, e eu só estou lendo Bíblia. Diga glória. Eu só estou lendo Bíblia, eu só estou lendo o que Jesus fala, o que Jesus ensina. Amém? Eu não tenho intenção alguma de passar algo de mim mesmo para ninguém. Olha o que ele vai dizer, ó. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Não é dele. O cara está indo para uma igreja, para uma reunião, para uma missa, amém? E está ouvindo o quê? Preceito de homem. Preceito de homem. Diga misericórdia. O cara ainda está pregando coisa que vai contra a palavra de Deus e o povo aplaudindo. Amém? O povo aplaudindo, o povo gostando. Ainda está pregando coisa que vai contra a palavra de Deus. Não você já pensou isso? O que a maioria das igrejas hoje, em peso hoje, estão pregando e o povo ainda está aplaudindo, ainda está achando bom. E quando você vai ler, quando você vai examinar as escrituras, está tudo contrário do que foi pregando. A Bíblia, a palavra de Deus, vem desfazendo tudo que esses caras estão pregando por aí. Oh, meu Deus do céu. Aí a palavra de Deus diz o quê? O meu povo se perde. Amém? Por não procurar o conhecimento. Oséias 4, verso 6 diz isso, lá no Antigo Testamento. O meu povo se perde por não procurar conhecimento. A pessoa está confiada de que, não, é a palavra de Deus. Será? Amém? Minha esposa gosta demais de um texto. Lá no 5º livro do Novo Testamento, em Atos 17, 10. Sobre um povo de uma cidade chamada Bereia. Era o povo bereano. A palavra de Deus diz que enquanto o apóstolo Paulo, diga comigo, apóstolo. Você está entendendo? Não era pastorzinho de meia boca. Não era missionário, evangelista, padre. Não! Era o apóstolo Paulo, irmão. O cara conhecia as escrituras. O cara conhecia Jesus. Amém? Amém. Conheceu Jesus pessoalmente. Ele teve a graça de conhecer ainda. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E olha para cá. A Bíblia diz que enquanto ele estava nessa cidade, uma cidade chamada Bereia, amém? Enquanto ele pregava, aqueles que o ouviam iam conferindo nas escrituras se estava do jeito que ele estava pregando. Você entendeu como é que tem que ser? Quem está entendendo? Conferindo se estava nas escrituras do jeito que ele estava falando ali. É assim que tem que ser. Não pode ser diferente. Você não pode beber tudo e comer tudo que estão lhe dando. Você tem que conferir o conteúdo. Será que presta? Será que realmente está nas escrituras do jeito que o camarada está falando? Será que Jesus pregou desse jeito? Será que essas foram as palavras que Jesus falou enquanto ele estava aqui? Seria essa a pregação que Jesus pregaria? Seria essa a pregação que os apóstolos pregariam? Seria essa a pregação que os discípulos dos apóstolos pregariam? Seria essa a pregação que os anciãos da igreja antiga pregariam? Seria essa a pregação que aqueles que ouviam os apóstolos, Jesus, os anciãos, os discípulos pregariam? Será? Será que está de acordo? As pessoas nunca se questionam e estão se embebedando com tudo. Diga misericórdia. Mas Jesus, ele chama, assim ou não? O tempo está cumprido. Olha o que Jesus vai dizer.
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele não disse creiam na minha religião. Em momento nenhum. Em momento algum. Ele sempre vai apontar para o Evangelho. Porque o Evangelho ele mostra quem é Jesus. Amém? Mas cadê aqueles que não atendem à voz de Jesus? As Escrituras. A palavra de quem? Amém, irmãos? Cadê? Cadê as pessoas que deveriam se arrepender para se batizarem, para se converterem, para comungarem com a igreja? Cadê? Ao invés disso, as pessoas ficam apenas ouvindo. Amém? Apenas ouvindo. Tiago 1:22 diz que a palavra de Deus não é para ouvintes, mas é para aqueles que querem praticá-la. Eu não posso ficar só ouvindo. Eu não posso achar só bonita a pregação da palavra. Eu tenho que tomar uma posição e uma postura diante de quem? Tenho que tomar uma decisão urgente. Porque disso depende a salvação da minha alma. Amém? Amém. E a minha eternidade com Deus ou sem Deus. Diga misericórdia. Mas ele não obriga ninguém, obriga? É aí onde as pessoas vão se perder, porque elas têm vontade própria, e qual é a vontade delas? Curtir o mundão, viver as próprias vidas sossegadas, sem ter o incômodo da palavra de Deus, colocar prumo nas vidas delas. Amém? Perceberemos. Diga graças a Deus. Porque Jesus nos deu livre-arbítrio. Amém? E Ele sabe que a gente pode decidir diferente. Mas que possamos manter essa decisão até o final. Que o sim de ontem, que o sim daquele dia que você resolveu receber Cristo, se arrepender de seus pecados, seja o fim lá na reta final, no dia de sua morte. Para que você venha partir com quem? Com Cristo. Que as pessoas que me ouvem, onde estiverem me ouvindo na sua casa, tome a sua decisão. Faça a sua decisão diante de Deus e diante de Cristo. Porque o dia está chegando da prestação de contas com Deus. E cada um de nós vamos prestar conta com Deus. A decisão é feita ainda com vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Assim a palavra de Deus está. O melhor dia. Estende sua mão. Vai ser o melhor dia. E também não haverá dia melhor, nem evento maior em toda a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, mas entenda, só vai ser um dia de bênção e só vai ser o melhor dia para a igreja. Diga graças a Deus. Para a igreja, a palavra de Jesus deixou claro que Ele virá buscar a sua igreja. Diga graças a Deus. Enquanto isso, há pessoas que não querem fazer parte da igreja de Cristo. Amém? Porque aprenderam de forma errada. Louvado seja Deus, a ignorá-la. Diga graças a Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia o Senhor fará separação. Amém? Amém. Mateus 25:31 diz que Ele colocará as nações diante dele, todos os povos da terra, vai separar uns dos outros, como o pastor separa o bode das ovelhas. As ovelhas Ele colocará a sua mão direita e aos bodes a sua mão esquerda. E Ele dirá aos que estiverem à sua mão direita: as ovelhas, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas no verso 41 ele vai dizer assim: e aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Perceba que a vida de Jesus só será boa para a igreja. Amém? E como eu sempre prego, igreja não é parede, igreja não é placa, igreja não é religião. A igreja é composta pelos membros do corpo de Cristo. Aqueles, amém, que
estão procurando viver o Evangelho. Aqueles que se preocupam com o que o Evangelho orienta a respeito da salvação e da vida eterna. Esses são membros interinos do corpo de Cristo, que é o quê? A igreja. Amém? Só que a gente aprendeu diferente, né? Que a igreja é outra coisa, sim ou não? Mas Jesus ensina desse jeito. E aqui está aprendendo certo.